E aí galera, tô aqui com o meu PX1 Pro. Esse já é aquele PX1 que contém as configurações novas. E vou falar um pouco sobre crossover. Como funciona o corte HPF, o LPF, topologia, slope, por aí vai. Eu tô gravando a tela do meu computador lá, tá com o Smart ligado. Tô gerando o Smart pelo meu celular, passa aqui pelo processador e volta no meu computador. Então ali eu tenho a resposta de frequência do meu processador, a resposta que teoricamente a gente ouve entre 20 a 20 mil Hz. Na prática a gente ouve um pouco menos que isso, entre 30, 40 a 16 mil Hz, mas já dá pra gente ter uma ideia do que acontece com o nosso sinal. Então vamos lá. Para acessar o crossover você clica aqui no canal, escolhe o canal que você quer fazer a configuração e vai indo aqui. No caso nosso aqui o crossover é a última opção. Chegamos aqui no crossover, o primeiro parâmetro que a gente tem para fazer um ajuste aí é o HP. O que seria o HP? O HP quer dizer a frequência que o nosso alto-falante vai começar a tocar, certo? Então, para que serve o HP? Serve para não passar grave nos meus drivers, não passar grave nos meus tweeters, não passar muita frequência baixa para os meus alto-falantes de graves, para não excursionar tanto, para não forçar o alto-falante. Então, o HPF, que é o High Pass Filter, ele define onde sua via vai começar a tocar. Ele é muito importante, porque se ele estiver muito baixo, tá? E seu alto-falante vai excursionar demais, ou seu diafragma do driver vai excursionar demais e vai acabar rompendo gordoalha, rasgando cone, rasgando suspensão e por aí vai. Então ele define onde nossa via vai começar a tocar, certo? Ele, no caso, é dos processadores da Expert, é configurável de 20 a 20 mil Hz. Então vou escolher uma frequência aqui, tá? Vou escolher uma frequência que muita gente usa aí, em torno de 50 Hz. Muita gente usa aí para alto-falante de 18 polegadas. Próximo parâmetro aqui é a atenuação. A atenuação é como se fosse a força do corte. Como assim? Eu estou fazendo um corte em 50 Hz, mas de 50 Hz para baixo, certo? Ele não vai cortar 100% todas as frequências, entendeu? Não tem um filtro que corte seco ali a frequência, certo? Que não passe nada para baixo disso. Porque senão também o som perderia a dinâmica, certo? Ele ficaria muito travado ali na frequência da banda passante que você escolheu e não ficaria uma sonoridade agradável. Então você vem aqui na atenuação, no caso PX1 Pro e PX2 começa em 6 dB por oitava. Então reparem que eu fiz um corte em 50 Hz, tá? O corte tá lá em 50 Hz. Eu vou posicionar o meu mouse lá. E reparem que em 50 Hz está menos 3 dB, tá? Então esse tipo de corte aqui, ó, BT, é Butterwolf, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que na frequência que eu faço o corte, ele vai estar a menos 3 dB, certo? Depois 6 dB por oitava. Então, uma oitava é metade de 50 Hz. Então, 25 Hz ele vai estar 6 dB. Mas para facilitar aí, corte 6 dB, tá lá como tá no gráfico, tá? BT, Butterwolf, menos 3 dB na frequência de corte. Agora, passei aqui. Vou aumentar esse corte aqui para 12 dB por oitava. Reparem que ele continua 3 dB, tá? Em 50 Hz, só que abaixo disso ele cortou bem mais. Mas por que? Se ele cortou mais, ele continua 3 dB? Por causa da topologia do filtro aqui, tá? Por ele ser Butterwolf, tá? Então isso aí é do filtro. Ele vai fazer em todas as frequências que você fizer, em todas as atenuações que você fizer, se ele tiver essa topologia, é menos 3 dB no ponto de crossover. Já vou explicar para que serve isso.
Aqui 18 dB por oitava, reparem que ele corta mais, tá? Ele corta mais minha região de subgraves ali. Então já perceberam que quanto maior esse número aqui, quanto maior a atenuação, mais ele corta as frequências, certo? 24 dB por oitava, cortou bem mais. E reparem ali que ele fica em torno de 3 dB no ponto de crossover. Agora aqui a gente mudou de 24 dB por oitava Butterwolf para 24 dB por oitava LK, tá? Linkwitz Riley. Então o filtro Linkwitz Riley ele tem menos 6 dB no ponto de crossover. Reparem que a atenuação é a mesma, tá? Lá para baixo os dois que são 24 dB tem a mesma atenuação, só que ali no ponto de crossover, ali na frequência que eu escolhi, o Linkwitz Riley é mais baixo, tá? Então ele corta um pouco a mais. Essa é a diferença entre os dois filtros. A atenuação é a mesma, quem faz o corte mesmo lá, quem tira o subgrave ou quem tira as frequências baixas é a atenuação, mas a topologia do filtro aqui faz o ponto de crossover para as vias se cruzarem menos 3, menos 6 e menos 9 que a gente vai mostrar a seguir. 36 dB por oitava, reparem que o corte fica bem mais brusco, tá? 48 dB por oitava, não passa quase nada abaixo de 50 Hz. Agora a gente tem o filtro 12 dB por oitava B-Cell, tá? Esse 12 dB por oitava aí, B-Cell, ele é retificado, então ele é em torno de 4 a 5 dB por oitava no ponto de crossover. Já o 24 dB é um filtro Bessel normal, tá? Então ele tem em torno aí de 9 dB por oitava no ponto de crossover. Então vocês repararam a diferença entre os filtros? O Bessel menos 9 dB, Linkwitz Riley menos 6 dB e o Butterwolf menos 3 dB por oitava. A atenuação é a mesma, tá? 18 dB por oitava, 24 dB por oitava Butterwolf, 24 dB por oitava Linkwitz Riley, tiram basicamente a mesma quantidade de frequências baixas ali, a mesma quantidade de SPL. Mas no ponto de crossover ele muda ali, ó. Reparem ali no meu gráfico, 24 dB But, 24 dB LK. Reparem que só muda o ponto de crossover ali, tá? Então essa é a diferença dos filtros aí e como funciona cada filtro. Então o melhor filtro é 48 dB por oitava? Não. Isso aí quer dizer que é o filtro que vai cortar mais as frequências baixas. Mas talvez eu não queira isso. Talvez se eu deixar o alto-falante muito capado nas baixas aí, ele pode ficar muito travado. Ele pode perder a dinâmica e ficar um som esquisito, um som feio, tá? Então aí vai do gosto, tá? Se você não usar muita potência, você pode usar um corte 12 dB, um corte mais fraco, tá? Um corte menos brusco e que fica numa sonoridade melhor aí, tá? Fiz o corte aqui, vou colocar 24 dB e vou fazer o corte das altas aqui. Muita gente usa aqui 150 Hz, tá? Geralmente para alto-falante de 18 polegadas, que a maioria usa isso aí. Então eu vou colocar aqui 150 Hz. Só deixa eu achar aqui. Pronto. Coloquei aqui LPF. O que é o LPF? O LPF, ao contrário do HPF, ele define onde nossa via vai terminar de tocar, entendeu? Então, se eu comecei ali em 50, eu vou terminar ela em 150, tá? Para que não passe frequências que eu não quero pro meu alto-falante, tá? Não adianta eu tentar fazer um alto-falante de subgrave, um alto-falante de grave e responder voz que não vai responder e só vai forçar o alto-falante e vai queimar a bobina. Então o HPF é importante para a mecânica do alto-falante, para não excursionar muito, para não rasgar a borda, rasgar cone, por aí vai. E o LPF é muito importante para a bobina do alto-falante, porque se ele começar a receber frequências aí muito altas, frequências que ele não está apto a trabalhar, ele vai queimar a bobina, ele vai forçar, ele vai esquentar mais, tá? Então os dois filtros são muito importantes para quem quer uma sonoridade boa e uma boa segurança,
precisa usar os dois filtros, tá? Atenuação, como eu já expliquei, vou fazer uma atenuação aqui, ó. 6 dB por oitava. Reparem ali que o decaimento, tá? Aquela rampa ali que eu tenho depois de 150 Hz é bem baixa porque é um filtro fraco, tá? É um filtro que não corta muitas frequências altas. 12 dB por oitava, 18 dB por oitava, but aqui a atenuação funciona a mesma coisa do HPF, tá? Só que ele vai atenuar as frequências mais altas. Então aqui eu coloquei um HPF aqui de 24 dB por oitava. Então já dá para vocês perceberem ali, deixa eu colocar ali o meu mouse em 150 Hz. Mais ou menos ali em 150 Hz. Então já dá para perceber que a gente fez uma banda passante ali. A gente falou pro grave ali, ó, você vai tocar de 50 a 150 e o que mais o filtro deixar passar um pouco ali. Então, seu grave vai tocar o que ele foi feito para tocar, tá? Não adianta eu querer deixar aqui o grave. Deixa eu voltar aqui. Não adianta eu querer deixar o grave aqui em 800 Hz achando que ele vai dar voz, que ele não vai dar, tá? Muita gente usa aí alto-falante de alto-falante pesado de 15 polegadas de 50 Hz a 800 Hz e começa os drivers e tweeters depois disso e acha que o alto-falante vai responder frequência de médio grave. Não vai, tá? Um alto-falante pesado é feito para dar grave e não tem jeito. Então não adianta eu fazer ele responder todas essas frequências aqui, deixar em 1000 Hz, porque além dele não tocar essas frequências, ele vai forçar muito o meu alto-falante, tá? Ele vai forçar muito e não vai tocar. Ele vai queimar a bobina, ele vai aquecer o alto-falante, ele vai forçar meu amplificador e não vai responder além disso, tá? E além disso ele vai esquentar e vai perder SPL, vai ficar mais fraco. Então, quanto menor essa banda passante aí, tá? Quanto menor essas frequências que você restringe o alto-falante, mais eficiente ele é, tá? Porque quanto menos frequências ele receber, melhor. Ele vai focar ali na banda passante que você escolheu e não vai receber potência em outras frequências, tá? Então é isso aí, galera. Quem tiver dúvida, posta aí nos comentários que a gente tá fazendo mais vídeos desse tipo para o nosso canal, tá? Até mais.